Pá, beleza, tudo bem com vocês? Pá, tudo bem, com saúde, muita alegria, muita força. Aqui vamos falar hoje, né? Acabei de fazer um vídeo, vou falar que eu vou gravar hoje. Infração de medida sanitária preventiva que tem certo lá no 268 do Código Penal. Vamos ler o artigo. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Parágrafo único. Pena aumentada de 1/3 se o agente funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Então, vamos lá, 2008, Código Penal, infringir, que significa transgredir, violar, trespassar um limite, né? Então, infringir o quê? Infringir a norma, a determinação do poder público, que tem por objetivo impedir a introdução ou propagação de uma doença contagiosa. Aqui no caso, a gente pode ser qualquer pessoa e a vítima é sempre a saúde e a coletividade, conforme já falamos em outro vídeo, no qual eu afirmei que nos crimes contra a saúde pública o agente pode mudar, mas o sujeito passivo sempre vai ser a coletividade e pessoas. Eu tô muito lerdo porque é assim, eu tô passando a semana inteira estudando. Chega uma hora que a cabeça começa a dar tilt, mas vamos lá. Aqui, quando a gente fala no tipo em doenças contagiosas, estamos falando de uma norma penal em branco que demanda aí um complemento por parte da administração, por parte dos órgãos sanitários, para definir o que é uma doença contagiosa, né? O verbo do tipo é infringir e o elemento subjetivo do tipo é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar o delito. Não se admite a forma culposa, e como não se admite a forma culposa, o erro de tipo inexcusável não pode ser punido. Vamos falar isso aqui daqui a pouco, tá? Então, quando a gente fala em determinação do poder público, já estamos falando aí de atos emanados pelas autoridades públicas. Como não se admite a forma culposa, o agente deve descumprir intencionalmente a medida e ele precisa ter consciência de que aquela medida sanitária é utilizada para frear, para evitar uma doença contagiosa. Quando a gente fala em determinação do poder público, eu também preciso provar qual é a determinação do poder público que foi descumprida. Então, partindo dessas duas premissas que eu acabei de falar, se o agente não sabe que a medida do poder público foi feita com o objetivo de frear a doença contagiosa, a gente afasta o dolo. Logo, não se admite a forma culposa nesse delito, então o erro não pode ser punido, igual eu acabei de falar. Segunda premissa, vamos lá. A agente não sabe que a doença é contagiosa. Se ele não souber que a doença é contagiosa e que ele está infringindo uma determinação do poder público sem saber que a doença é contagiosa, ele também não pode ser punido, porque a doença precisa ser conhecida como contagiosa pelo agente do delito. Consumação. Consuma-se o crime pela simples desobediência da ordem do poder público. Então fala, usa máscara, irmão. Você não usa máscara, né? É um crime de perigo abstrato. A gente já falou disso, que nos crimes de perigo abstrato não é necessário provar o risco, pois esse risco é presumido, diferentemente lá do que aconteceu na epidemia, em que nós precisamos provar o risco, provar o perigo que aquele delito gerou para a sociedade. O crime de infração de medida sanitária admite a forma atentada, e aí a gente vai falar da classificação geral, que é um crime comum, não se exige qualidade especial do agente. É um crime de mera conduta, que não se exige um resultado naturalístico, basta a conduta, não tem nem resultado, mas basta que a pessoa haja que já está praticando o delito. É um crime de forma livre, diferentemente do crime de epidemia, que é um crime de forma vinculada, é um crime de perigo abstrato, comissivo,
é difícil caracterizar esse crime como um crime omissivo impróprio, porque aí demandaria resultado. Então a gente fica só na classificação de que é um crime comissivo mesmo, que consiste aí em infringir. É um crime instantâneo, unissubjetivo, entretanto admite-se o concurso, e plurissubsistente, em que a conduta se desdobra em vários atos e, portanto, admite-se a forma tentada. O único do 268, vamos lê-lo é feio, hein, cara? A pena aumentada de 1/3 se o agente funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Aqui a gente está falando de uma causa de aumento de pena e também esse crime vai ser objeto de qualificadora por conta da aplicação do artigo 285. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá no artigo 285 do Código Penal. O artigo 285 do Código Penal diz o seguinte: aplica-se o disposto no artigo 258 aos crimes previstos nesse capítulo, salvo quanto ao crime de epidemia. Então, o 285 manda aplicar o 258 aos 268 seguintes. Ai, que bagunça, cara. Vamos lá no 258 agora. 258. Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta a morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se da metade. Se resulta a morte, aplica-se a pena combinada homicídio culposo, aumentada de 1/3. Vamos lá. O que a gente extrai desse artigo que é interessante para o 268? Se do crime doloso de perigo comum, que é o caso do crime de infração de medida sanitária preventiva, resulta uma lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade, se morte 2 vezes. Então, apesar disso aqui, né, que é aplicável ao 268, ser visto pela doutrina como uma qualificadora, eu particularmente me reservo o direito de entender que isso é uma causa de aumento de pena, porque a qualificadora consiste em uma pena específica, uma pena exclusiva, né? A gente vê qualificadora quando a pena é especificamente estipulada pelo legislador. Aqui ele simplesmente colocou uma fração, colocou um multiplicador, então para mim é uma causa de aumento de pena. Mas a doutrina entende que é uma qualificadora, então o crime do 268 tem forma de causa de aumento de pena, que está lá no parágrafo único do próprio tipo, e também tem forma qualificada, que está lá no artigo 258, aplicável ao 268, por força do 285. Senhor. Vamos lá. Parágrafo único do 268 é forma majorada pela qualidade do sujeito. Então, aqui no parágrafo único do 268, como a gente está falando de... agora eu estou no 258, agora eu tenho que voltar para o 268 para poder continuar a aula. Quando a gente fala do único do 268, estamos falando de a pena ser aumentada por 1/3, por aumentar a pena se a pessoa é agente funcionário da saúde pública, médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Então a gente está falando de um crime próprio aqui no parágrafo único do 268. E 258 com 268, quando a gente conjuga esses dois artigos, que é o que eu acabei de ler aqui, estamos falando de um crime qualificado pelo resultado. Entretanto, se na segunda parte do crime, que é a morte, né, a gente tem a culpa, lógico que a culpa, porque se fosse dolo seria outro crime, a gente está falando de um crime préter doloso. Então eu tenho dolo na primeira parte do delito, que é vontade livre e consciente de infringir medida sanitária. Mas aí eu infrinjo a medida sanitária e mato uma pessoa. Eu matei a pessoa de forma culposa. Então é um crime préter doloso qualificado pelo resultado. Bacana, né? Vamos falar aqui de hipótese de aplicação ou não do princípio da consunção, princípio da absorção. Bom, vamos lá. Um médico
infringe uma medida sanitária de forma intencional. Esse médico faz com que uma pessoa pegue ebola. Essa pessoa morre. E aí? O médico vai estar praticando um crime de infringir medida sanitária com crime de homicídio em concurso formal, e aí se aplica a consunção, ou ele agiu com dolo ao matar a pessoa e, portanto, como ele matou a pessoa, a morte, o homicídio absorve a infração de medida sanitária. Uma dúvida, né? Então a gente resolve esse problema com algumas perguntas. Uma pergunta que eu faço para o médico: médico, a medida que o senhor infringiu para matar a vítima era uma medida idônea para proteger um número indeterminado de pessoas? Ou ela era uma medida idônea para proteger a vida daquele único paciente? Por que essa pergunta? Se ele infringiu uma medida sanitária destinada à proteção da saúde de um número indeterminado de pessoas, aí ele está vitimando a coletividade e a vítima do homicídio. No caso aí do homicídio que a gente está chamando, né? Então ele está produzindo duas vítimas, a coletividade e a vítima que pegou ebola. Nesse caso, a gente aplica o concurso formal de crimes a teor do artigo 70 do Código Penal, porque com uma única ação, que é a infração de medida sanitária, ele conseguiu praticar tanto o crime de infração de medida sanitária como o crime de homicídio. Cara, isso é foda, né, cara? Olha que lindo que é o direito penal. E aí, por outro lado, se a medida infringida pelo médico era idônea para proteger a vida daquele único paciente, aí ele agiu com dolo ao matar ele. Então ele infringiu a medida sanitária protetiva e ainda por cima matou o cara, mas com uma conduta ele praticou um crime. E aí o homicídio absorve a infração de medida sanitária e aplica-se a consunção. Mas que bela aula, meu Deus do céu. Por fim, infração de medida sanitária é um crime menor potencial ofensivo que cabe G-crime. É nóis.